E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em 2 Samuel, capítulo 12 e o versículo 13, que diz: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Gente, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre recomeçar após um tropeço, após uma queda. A palavra do Senhor vai descrever aqui, no capítulo 11, no capítulo 12 de 2 Samuel, Davi adulterando com Batseba. Nós vamos ver que Davi estava ali em seu palácio e ele está numa sacada, ele está em um lugar ali do seu palácio e ele vê Batseba se banhando. A palavra de Deus diz no capítulo 11, no versículo 2, Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. Então Davi agora vai se encantar, se afeiçoar com aquela mulher. E essa mulher era Batseba e ela era esposa de Urias. E agora Davi vai mandar chamar Urias e vai falar para ele: olha, vai dormir na sua casa, pode descansar da guerra. Por quê? Porque Davi mandou que Batseba fosse e se deitasse com ele. E Batseba concebeu. E aí ela mandou falar para Davi: olha, Davi, eu tô grávida. Então, a intenção de Davi era fazer com que Urias se deitasse com a sua mulher, para que todos pensassem que o filho que Batseba estava tendo era de Urias. Mas o que acontece? Urias falou: olha, eu não posso ir para casa, beber, comer, me deitar com a minha mulher, sabendo que o povo está lá na guerra. Então agora Davi se vê sem saída, Davi não consegue achar um jeito de encobertar aquele pecado. E o que ele vai dizer? Ele vai mandar mensagem para Joabe, que ajeitava ali o exército, e ele vai falar para Joabe: olha, coloca Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso, e deixa ele sozinho para ele ser ferido e morrer. Então o que acontece? Davi vai, adultera com Batseba, manda o Urias ir para casa, porque Batseba engravida e Davi não queria que ninguém soubesse que o filho era dele. Ainda por cima, quando o homem não vai para casa, o que Davi faz? Olha, manda matar. Coloca ele na linha de frente e deixa morrer. E aí, assim que Urias morre, Davi vai esperar, passar o luto de Batseba e vai trazer ela para dentro de casa. E aí ninguém sabia de nada que estava acontecendo, só que nada passa batido diante dos olhos do Senhor. E aí Deus agora vai mandar Natã, o profeta Natã, para repreender Davi. E agora Natã conta uma parábola para Davi, dizendo: olha, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. E o rico tinha ovelha, tinha gado para dar e vender. E o pobre não tinha nada, a não ser uma cordeirinha que ele havia comprado. E aí ele criou a cordeirinha cresceu na casa dele junto com os filhos, comia da sua comida, bebia daquilo que ele bebia, dormia no braço dele, e ele tinha essa cordeirinha como uma filha. E certo dia chegou um viajante na casa do homem rico, e esse homem rico não quis pegar das suas ovelhas ou do seu gado para dar de comer para o visitante. Ele foi lá e pegou a única cordeirinha do homem pobre e preparou para o viajante que tinha chegado. E aí Davi agora ouve isso,
e fica indignado. Ele se enfurece e fala: olha, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso tem que ser morto. Natan olha bem para a cara de Davi e fala assim: Davi, esse homem é você. Porque Deus te deu mulheres, Deus te deu um reino. E se fosse preciso, se isso não tivesse sendo suficiente para você, né, apesar de Deus ter te dado muito, se não tivesse sido suficiente, Deus te acrescentaria mais e mais. Mas você foi lá e pegou a mulher de Urias e ainda colocou o homem na frente da batalha para ele morrer. E aí agora o Senhor vai falar para Davi que a espada não se apartaria da casa de Davi. E agora o Senhor vai falar, né, com Davi sobre as consequências da desobediência dele. E aí é onde Davi vai reconhecer, vai falar, né, o versículo que nós lemos, o versículo 13, olha, eu pequei contra o Senhor. Davi vai reconhecer o seu pecado. Davi vai reconhecer o quão cruel ele foi, o quão péssimo ele foi e o quanto foi horrível aquilo que ele fez na vida de Urias. E ele vai falar, olha, eu pequei. E aí ele vai se humilhar e Natan vai falar, olha, o Senhor perdoou o teu pecado, né? E você não vai morrer. E aí, queridos, infelizmente, né, não dá para correr da colheita daquilo que a gente plantou. Então Davi colhe aquilo que ele plantou, né? Nós vamos ver que o filho dele com Batseba vai morrer. Nós vamos ver que a casa de Davi, né, a família real, não vai ser uma coisa muito ajustada, não. Vai ser uma coisa meio bagunçada se a gente for pegar a Bíblia para ler. Porque as consequências da desobediência de Davi, elas vieram. Só que uma coisa é certa. Apesar de ter tropeçado, Davi nunca deixou de tentar. E eu acho isso muito bonito, porque errar, todos nós erramos. Cair, todos nós em algum momento da nossa vida já caímos. Mas levantar é algo para quem tem fé. E é algo para quem tem humildade. Davi teve que ser muito humilde, irmãos, para reconhecer na frente de Natan o pecado dele e se humilhar na presença de Deus. Porque além dele ser servo de Deus, né? Além dele ter uma honra de servo de Deus para cuidar, ele tinha uma honra de líder para cuidar. Ele tinha uma honra de rei para cuidar. Imagina, irmãos, que bafafá o rei ficar com a esposa de um dos seus soldados e pôr o soldado na frente da batalha para morrer. Então, queridos, era assim uma responsabilidade muito grande, era uma fama muito grande em cima de Davi. Mas o que ele fez? Reconheceu o seu pecado. E como eu já disse aqui outras vezes, ele foi homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ai, mas Melody, isso Deus falou antes. Mas, queridos, vocês acham que Deus não sabia que Davi ia pecar? E mesmo assim ele declarou que Davi era homem segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi tinha um coração quebrantado. Davi tinha um coração disposto a se humilhar, a se arrepender. Sabe por quê? Porque todos nós aqui, infelizmente, temos a mesma índole de Davi. Quem nunca tentou salvar sua pele, né? Quem nunca errou? Mas o grande segredo está em querermos consertar,
em nos arrependermos, em nos humilharmos debaixo das mãos de Deus e falar: Senhor, me ajuda a melhorar porque eu pequei, porque eu caí. Então, talvez hoje você esteja assistindo esse devocional aqui e esteja se sentindo mais indigno. Talvez você está assistindo esse devocional porque você queria ir para uma igreja, mas você não se sente bem lá dentro. Você sente vontade de estar perto de Deus, mas você acha que o seu lugar não é dentro de uma igreja porque você é falho demais, porque você é pequeno demais. E hoje o Espírito Santo está tocando nos nossos corações que todos nós somos miseráveis igual. Você não é pior do que um pastor, o pastor não é pior do que o cantor não é melhor do que ninguém, tá todo mundo no mesmo nível. O que está diferenciando um do outro é a vontade que a pessoa tem de continuar, é a vontade que a pessoa tem de levantar depois de um tropeço. Porque eu tenho certeza, queridos, que o pastor já tropeçou, mas ele sentiu vontade de levantar. Eu tenho certeza que o ministro de louvor que está lá em cima do púlpito, conduzindo a igreja a uma verdadeira adoração, ele também já tropeçou. Só que ele sentiu o profundo desejo de levantar. Davi, maravilhoso, todo mundo fala, todo mundo quer ser igual. Davi era valente. Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi tocava sua harpa e os demônios que atormentavam Saul iam embora. Só que Davi caiu, Davi adulterou, Davi matou. Só que Davi tinha vontade de levantar. Queridos, nós não podemos desistir no meio do caminho após um tropeço. A gente precisa sentir vontade de levantar. Isso não significa que a gente vai ficar tropeçando. Porque um pecado premeditado, ele não é pior, irmãos, do que um pecado que a gente comete sem querer, como se diz, uma coisa assim que a gente não resiste à tentação e cai. Então, você premeditar um pecado e já falar, não, depois eu peço perdão, isso daí, meus queridos, não é arrependimento verdadeiro. Então, isso não existe. Agora, você pecar, cair e não querer mais ir para a igreja porque tá com vergonha, e não querer mais ficar perto de Jesus porque você se acha indigno, isso é uma grande mentira do inimigo para te manter afastado, porque todos nós pecamos, todos nós merecíamos estar afastados da presença de Deus. Melody, mas a irmã profetiza, o que ela merece é estar afastada da presença de Deus. Melody, mas você está gravando devocional pra gente. O que eu mereço, irmão, se for pesar as minhas ações, é estar afastada de Deus, afastada da presença de Deus. Melody, mas é o pastor. Todos nós não temos merecimento nenhum para estar na presença de Deus. Deus é santo e nós não passamos nem perto disso, queridos. Então, se neste dia você está se sentindo indigno, se nesse dia você olha para dentro de si mesmo e fala, nossa, como eu pequei, eu tenho uma notícia para te dar. Só de você estar olhando para dentro de si mesmo e se sentindo indigno, já é a ação do Espírito Santo na sua vida. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, não existe arrependimento. Mas se você está arrependido, se você está se sentindo indigno, é porque o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Quantas vezes as pessoas chegaram em mim e falaram, Melody, eu acho que para mim não tem jeito, eu peco e eu não consigo me sentir bem dentro da igreja porque eu sei que eu estou errada e eu acho que eu não tenho mais o Espírito Santo. E bem prontamente eu dizia, se você está preocupado com a sua vida espiritual e se você está reconhecendo onde você errou, é o Espírito Santo trabalhando. Porque nós, por nós mesmos,
não conseguimos enxergar o nosso tropeço, mas é o Espírito Santo que nos mostra. E nós temos de escolher entre continuar caídos ou levantar. Então, queridos, nessa noite, seja como Davi, que ainda que tenha caído, ainda que tenha tropeçado, levanta, bate a poeira e segue em frente. Porque Davi, nos piores momentos da vida dele, estava compondo salmo de louvor a Deus. Ah, mas caiu. Estava compondo salmo dizendo que Deus é bom. Ah, mas perdeu o filho. Estava compondo salmo pedindo a misericórdia do Senhor. Ah, mas adulterou. Estava compondo salmo pedindo perdão. Queridos, não importa o que nós passemos nessa vida, importa que nós passemos aos pés do Senhor. Passamos por alegria, que nós estejamos aos pés do Senhor agradecendo. Passamos por um momento de fraqueza, caiu, passa aos pés do Senhor pedindo perdão. Ah, mas eu estou muito angustiado, passa aos pés do Senhor pedindo para Ele te colocar alegria no coração. Porque só assim, queridos, nós vamos vencer. Nós precisamos entender que tudo que nós precisamos, que tudo que nós queremos está aos pés do Senhor. E Ele não nos rejeita. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita uma pessoa que se arrepende verdadeiramente do seu pecado. Então, independente do que você tenha feito, volte. Nunca se ache insuficiente. Porque Davi fez coisas que a gente considera terríveis, né? Além de ter ficado com a esposa do outro, ainda matou ele. E quantos outros Davi precisou matar, né? Porque ele era um rei, ele tinha de proteger o seu reino. Então, levante, bata a poeira, porque nós precisamos avançar, mesmo após os tropeços. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelo fôlego de vida, Pai, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados, para que a nossa oração possa chegar, meu Deus, até o teu trono. Meu Pai, eu oro agora por essas pessoas que estão assistindo esse devocional, Pai, e elas se sentem pequenas, e elas se sentem incapazes, e elas se sentem, meu Deus, indignas de estar na tua casa, de estar na tua presença. Elas sentem vergonha, meu Pai, de dobrar o joelho e orar a Ti, porque elas acham que elas não são merecedoras de serem ouvidas, Pai. Mas mostra para essa pessoa hoje, Pai, que todos nós pecamos e estamos, meu Pai, destituídos da Tua glória. Mas é o Teu sangue naquela cruz, Pai, que nos purifica, que nos lava de todo pecado, que nos tira, meu Pai, daquele poço profundo, meu Deus, de lodo, de lama, e nos limpa e nos põe sentados à mesa, meu Deus, porque Tu és o nosso Pai, e o Teu prazer, meu Pai, é pegar a ovelha ferida e tirar, meu Pai, os carrapichos, e aparar, meu Pai, a lã, e pentear, meu Deus, a lã, e deixar ela, meu Pai, alva como a neve, para ser agradável a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo e tchau!